Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera. Como eles passam muita dificuldade financeira, econômica, e o que ela disse foi o seguinte: para que vamos ter filhos, colocar mais crianças aqui para que elas passem necessidades? O pessoal, assim, é muito tranquilo, não tem pressa. Você vai pedir uma informação, eles começam a conversar com você, sabe? Você ali querendo fazer as suas coisas e eles não estão nem aí. E aqui, então, o tempo caminha muito mais lento. Só que aqui você já vê bastante pessoas pedindo nas ruas, né, Sheila? É o tempo todo em Havana, assim, demais, demais, demais. E aqui também, pedindo comida, pedindo dinheiro, enfim. Assim, tá sendo muito legal a nossa experiência aqui em Cuba, porque o povo é extremamente simpático, apesar das dificuldades que vários temos relatado. Mais uma cidade aqui de Cuba sem iluminação pública noturna. Você é nosso convidado para conhecer a realidade de Cuba, um país com belezas naturais incríveis, uma história intrigante e muitas pessoas lutando pela vida bravamente dia após dia, lutando para ter o que comer, lutando para conseguir medicamentos e necessidades básicas. Vamos estar na capital e também no interior para mostrar a realidade do país, o que há de bom e o que há de ruim, sem máscaras. Pessoal, estamos chegando em uma nova cidade aqui em Cuba, e uma cidade que promete ser bem bacana. Chama-se Cienfuegos. Cienfuegos. Alguma coisa do tipo, Cienfuegos. Já sabemos que são 150 mil habitantes, é uma quantidade grande, né? Parecendo muito aquelas cidadezinhas do interior do México. Até então tá tudo muito ok. Já gostei, viu, Carlos? Assim. A gente está indo agora para a nossa hospedagem, vamos tomar um banho, talvez ainda sair hoje à noite, e depois mostrar para vocês aqui como que é mais uma cidade. Agora não mais a capital, né? Normalmente as pessoas conhecem a capital, mas vamos conhecer o interior de Cuba. Em mais uma casa familiar aqui em Cuba, na cidade de Cienfuegos, e fomos, assim, muito gentilmente recebidos, né, Carlos? Aqui, com um cafezinho, tá? E, assim, eu estou curtindo demais ficar nas casas familiares aqui em Cuba, né, Carlos? Porque, assim, lá em Havana... É outra experiência. É outra experiência. Lá em Havana foi super legal e a gente já viu que aqui também vai ser muito legal. Já chegamos na nossa hospedagem, já tomamos banho, agora são cerca de 9 da noite e estamos saindo para ver um pouquinho a cara da rua aqui, porque temos amanhã o dia inteiro, mas e aproveitar a noite de hoje, né? Mais uma cidade aqui de Cuba sem iluminação pública noturna. É. E isso se deve ao fato, né, a gente acredita, porque por se tratar de um país que passa por grandes dificuldades financeiras, então, assim, gastar dinheiro público, digamos assim, com iluminação pública é o que menos importa. E até mesmo porque, por outro lado, né, Carlos, o que todos nos dizem o tempo todo é que Cuba é um país extremamente seguro. E aqui é o comitê do Partido Comunista. Engraçado, talvez interessante, pensar em um partido político quando se tem um único partido, né? Porque a ideia que nós temos, nós brasileiros, é que partido é que você tem vários partidos. Então, Pluralidade de partidos. pluralidade de ideias. Uma primeiríssima vista aqui, bem primeira mesmo, uma primeira impressão aqui da cidade de Cienfuegos, que ela é mais bonita do que Havana. Aparentemente as ruas estão todas limpas, então já está aqui no período à noite aqui na cidade. Você vê que está tudo muito bem limpo, pelo menos essa parte que onde estamos. E as construções também são construções que a gente olha, elas estão com a aparência de bem cuidada. Bem cuidada. Veja bem, são construções coloniais, mas assim muito bem preservadas e misturando aí com o moderno. É noite, não tem quase ninguém na rua, mas isso aqui tá lindo demais. Vamos andar mais um pouco por aqui e amanhã durante o dia acredito que temos muito mais coisas para ser vistas. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma manhã em Cuba, na cidade de Cienfuegos. Nesta casa familiar foi nos servido então um café da manhã. É simples,
mas deve estar bem gostoso, né, Carlos? Porque veja bem, nós temos aqui frutinhas tropicais, banana, manga, abacaxi, né? Abacaxi, frutinhas que nós gostamos muito. E aqui um pão, tem café e ela vai nos trazer um leite. E também vamos ter ovos mexidos e esse café da manhã sai por $4 por pessoa. É assim, não é tão barato, digamos assim, mas tá razoável, né, Carlos? Mas Porque a lembrando gente... que a hospedagem foi R$ 50. Isso. Então, quando a gente lembra que a hospedagem foi R$ 50, então fica bem balanceado, né, gente? Assim, tá sendo muito legal a nossa experiência aqui em Cuba, porque o povo é extremamente simpático, apesar das dificuldades que vários temos relatado. Após o café da manhã, que estava muito bom na nossa casinha aqui em Cienfuegos, vamos então agora conhecer um pouco da cidade durante o dia. Ontem à noite a gente já deu uma voltinha, já começou a ver, já começou a encantar pela cidade, mas agora vamos ter a visão durante o dia, né, Shirley? Sim, e assim, é muito bonitinha a cidade, gente, muito bonitinha mesmo. A nossa estadia em Cuba, desde Havana, a gente está conversando assim com muita gente. É muita gente, né, Cássio? Uhum. Muita gente. Então, a gente sempre se depara com um grupo assim mais rebeldes, por assim dizer, que são pessoas que, de alguma forma, com muito cuidado e receio, falam do sistema político aqui, por estarem insatisfeitos, por faltar liberdade, principalmente. O que eles mais reclamam é a questão da liberdade. E aquelas pessoas que são questionadoras, especialmente aqui em Cuba, eles têm a angústia por falta de esperança. Eles não têm esperança de mudança. Enquanto que, se você vive num país igual ao Brasil, você pode ter um governante aí que vai governar por 4 anos. Você pode ir para as ruas, você pode sofrer, estar angustiado pelas atitudes do governo, mas você pode ir para as ruas, você pode gritar, você pode xingar, e você sabe que alguma coisa pode acontecer. Con dos dolores y con pena vivir entre miseria. Yo te diera mi bien. Esta é a única cidade, não só de Cuba, mas a única cidade da América Latina que foi fundada por franceses. Isso no século XIX, né? 1800 e alguma coisa, né? Foi a fundação dessa cidade. E eu achei isso super diferente, porque assim, a colonização das Américas foi por volta de 1500, né? E aqui se deu por volta de 1800. Si el amor Aqui em Cuba fica a critério da pessoa. A pessoa pode hospedar, por exemplo, nesse hotel aqui, que deve custar algumas centenas de dólares a diária, ou pode ficar em casa de pessoas, que é a nossa preferência, e pagamos $10. Então, realmente, no nosso caso, a gente entende que vale a pena. A gente gosta desse contato com as pessoas locais. Você tem mais possibilidade de conhecer a realidade do país. con dos dolores y con pena vivir entre miseria. Yo te diera. O que a gente está vendo diferente aqui em Cuba, comparado com a nossa visita na Venezuela, é a questão de pedintes na rua. Na Venezuela, por favor, assista os nossos vídeos, são 3 vídeos que fizemos na Venezuela. Lá a gente não viu em nenhum momento, por incrível que pareça, nenhum morador de rua, nenhuma criança pedindo coisas em semáforo, nada do tipo. A gente achou muito estranho, a gente imaginou várias possibilidades do porquê. Mas esse é vídeo lá da Venezuela. Mas aqui em Cuba é um sistema de governo um pouco parecido com o governo da Venezuela. Só que aqui você já vê bastante pessoas pedindo nas ruas, né, Sheila? O tempo todo em Havana, assim, demais. E aqui também, pedindo comida, pedindo dinheiro, enfim. Mi bien por tus amores hasta la sangre. Cuba, nos dias atuais, não é um país tão religioso, tão católico ou cristão
como se foi no passado, né? E existe uma história um pouco mais recente, a partir da década de 50, o tipo de governo que se estabeleceu aqui não é um tipo de governo que incentiva tanto a questão religiosa. Na verdade, é um governo que ele deixa em aberto, mas não é, no caso, igual ao Brasil, um governo que, de alguma maneira, está conectado às religiões. No Congresso, vemos hoje no Brasil, o Congresso está ditando leis muito baseadas em cima da crença no Brasil, o evangélico e coisa do tipo, né? Aqui não, aqui, assim, hoje não há tanta essa questão religiosa, mas ainda assim as igrejas permanecem, né? Permanecem como um fato histórico. E aqui é uma igreja, uma catedral bem bacana. Que hierven mis arterias hasta la sangre que hierve en mis arterias. Esta baía aqui ela é conhecida como Baía de Cienfuegos, que é o nome da cidade. E normalmente o que você tem, quando você pega, no caso da nossa América Latina, especificamente aqui, onde você tem uma baía como essa, que é um canal e forma todo esse volume de água que dá acesso à parte continental da ilha. Então, quando os desbravadores estavam chegando aqui, ou melhor, quando os invasores estavam chegando aqui, espanhóis, no caso aqui franceses, eles encontraram esse canal que dá acesso aqui ao continente, essa baía que é lindíssima e, logicamente, é um local ótimo para se estabelecer e formar uma cidade. E formou essa linda cidade colonial francesa aqui em Cuba, que é uma ilha colonizada pelos espanhóis. Gente, aqui é muito lindo. Estou super encantada com essa província aqui em Cuba, no interior de Cuba, porque assim, parece que literalmente o tempo parou aqui, não só pelas construções coloniais, mas parece que as pessoas aqui vivem uma vida extremamente pacata, sem pressa de fazer nada, né, Carlos? A gente já viu isso, percebeu isso em Havana, que o pessoal, assim, é muito tranquilo, não tem pressa, você vai pedir uma informação, eles começam a conversar com você, sabe? Você ali querendo fazer as suas coisas e eles não estão nem aí. E aqui, então, o tempo caminha muito mais lento. Surtidor de místicos pesares y hacia el hombre arrastrarán largas cadenas. Yo te juro arrastrarla por los mares. No verão não é a melhor época para vir aqui, porque faz muito calor e porque chove bastante. Então, assim, até então a gente não está tendo nenhum problema com chuva, né, Carlos? Na verdade, eu acho que a gente nem ficaria triste se chovesse um pouco para refrescar o calor. E também a umidade é muito alta aqui, a umidade fica entre 70% e 80%. Então, você sente assim, você sai do banho e está completamente molhado. Mas, então, estar aqui no verão não está nos atrapalhando, apesar do calor. E, assim, as melhores sugestões é que se venha no inverno, porque faz menos calor e chove menos. Mas a gente não está tendo nenhum problema, né, Carlos? Tirando o calor excessivo. Infinito y negro de mis penas. Quem começa? Yo paré. Ah, ok. Sim. Vamos ganhar. Comandante. Comandante Fidel. Sí. Estávamos passando para cá e fomos gentilmente convidados por essas pessoas de terceira idade para conhecer a casa deles. E estou eu aqui jogando dominó com esses simpáticos idosos. São as surpresas agradáveis que acontecem quando a gente está viajando. Personas de Cuba são personas muito agradáveis. Tu nome? Julio Pérez. Julio. O senhor Julio nos convidou para conhecer aqui a casa de pessoas de terceira idade, pessoas mais idosas. Yo músico jubilado. E gosta muito de samba. Sí, oh, sí, sí. Então é isso, gente. É sempre prazeroso viajar, ter esse contato com as pessoas dos locais. E é isso. Muito obrigado. Sí.
gente não pode deixar de falar, né, Carlos, que tanto em Havana, quando estávamos, quanto aqui em Cienfuegos, e a gente encontra muitos e muitos e muitos mercadinhos. Então, assim, as pessoas na porta de suas casas, eles colocam alguma coisa para vender. Isso numa tentativa de poder aumentar a renda, né? Já que o salário mínimo aqui é muito baixo. E aí a gente estava com fome, né, Carlos? Achamos essas bananinhas aqui por 200 pesos e já estamos comendo aqui, né? 200 pesos dá aproximadamente R$ 4. Esse conjunto de banana, R$ 4. Vai dar pra gente comer até a hora do almoço e matando a fome. Praticamente não se vê crianças, sério. E olha que está em época escolar. E ontem eu perguntei a uma local no bar onde estávamos e perguntei para ela, nossa, desde Havana eu tenho observado assim que não tenho visto crianças nas ruas. E ela nos disse o seguinte, que a população aqui, os casais, eles não têm filhos. Quando tem um filho, 2 filhos, porque como eles passam muita dificuldade financeira, econômica, e o que ela disse foi o seguinte: para que vamos ter filhos, colocar mais crianças aqui para que elas passem necessidades? A interrupção da gestação, ela é algo comum aqui. Então, o governo ele oferece o serviço médico hospitalar para quem desejar não dar continuidade com a gestação. Não vamos entrar nessa polêmica aqui, mas pode até escrever no comentário que, afinal de contas, como que você vê essa questão da interrupção? Algo positivo, negativo ou não significa nada para você? Agora estamos chegando aqui no cemitério da cidade. Não sabemos se há outros cemitérios, mas esse aqui a gente viu no mapa e a gente resolveu visitar, porque normalmente há muita história para ser contada em cemitérios. Mi negro de mis penas. Todas as datas aqui estão constando aí 1800. Os mais recentes estão por volta de 1915, 1920. Então, no mínimo, 100 anos já se passaram aqui, desde que os últimos foram sepultados aqui. Que curioso, né? Charretes, como se vê em filmes da década de 20, da década de 30, né? Sendo usado para transporte de pessoas. Muito curioso. A gente tem observado desde Havana até aqui em Cienfuegos que as ruas são muito largas, mas ao que parece faltam carros, né? Então foi preparado para receber um volume grande de carro, eu penso, mas esses carros não chegaram. Tanto é que os carros aqui ainda são carros muito antigos, né? Década aí de 40, 50, 60. E olha só, estamos bem no centro da cidade, bem no coração da cidade. E o que sobra aqui são vagas para estacionar o seu carro. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera. E esta é a tranquilidade das pessoas que moram em uma cidade no interior de Cuba. Aqui em Cuba, como outros países da América Latina, sopa não pode faltar. Aparentemente é uma água colorida com frango, mas quando você experimenta, é muito saboroso, mas contribui para aumentar ainda mais nossa sensação de calor. Finalmente chegou o prato principal. Eu pedi pescado, né, que é um peixe, veio com arroz, acompanhado de uma salada, e o Carlos pediu frango. Eles chamam de pollo assado, né? Então veio um frango também com arroz e salada, e eu já provei e está assim, bem gostoso. Esse prato aqui vai ficar, os dois, aproximadamente 3.000 pesos, só que nós tomamos também água e cerveja, então vai dar um pouquinho mais, mas só a comida 3.000 pesos. 3.000 pesos, que equivale a aproximadamente R$ 60. Para 2, tá razoável. E na primeira oportunidade que eles têm, eles vêm falar que o sistema aqui está muito complicado, é muito complicado. A falta de liberdade, o embargo econômico, a inflação. Então, assim, às vezes eu fico até com dó do pessoal, sério.
É, É bem porque triste, viu? muitas mercadorias acabam não chegando aqui. Então a gente sente isso. A pessoa que nos atendeu no restaurante, Pediu até ela desculpas. ela pediu desculpas. A gente nem tinha pedido sobremesa, né? Mas ela já veio dizendo pra gente, pedindo desculpa, que eles não tinham sobremesa no porque, cardápio. tipo, não chega é uma sobremesa, um sorvete, assim, não é todo mundo que tem condição. Logo assim, próximo da nossa pousada, passamos perto de um cara sentado em frente à sua casa com 5 mangas, e essa pessoa está aguardando então que apareça alguém para comprar 1 ou 2 mangas. Mas a questão é, será que essa outra pessoa vai ter dinheiro para pagar por essa manga também? Estamos aqui em um outro ponto turístico aqui da cidade de Cienfuegos, que é aqui o Malecón. Só que, quando estávamos em Havana, também visitamos o Malecón. E aqui também tem um Malecón. Então, na verdade, a gente sabe porque o Malecón, ele é um calçadão beira-mar, ou nesse caso aqui, beirando a Bahia, né? Já que estamos aqui em uma região de Bahia, aqui na região de Cienfuegos. Então, é isso, ficou claro para a gente agora, né, Carlos, o que é Malecón? Porque até então a gente estava achando que era, sei lá, um monumento, uma praça, alguma coisa, mas não, é só um calçadão. E, por sinal, bastante bonito e bastante agradável de caminhar. Aqui em Cienfuegos, na verdade em toda Cuba, tem muita necessidade, muita falta de dinheiro, mas também tem esses hotéis. Mas não é hotel para cubanos, porque diária aqui são valores altíssimos. Agora estávamos com o táxi, a gente resolveu tomar um táxi aqui porque está muito quente, e ele estava falando, isso aqui é para americanos, europeus, então eles vêm para cá e eles podem pagar. Nós dois aqui, eu e a Shirley, a gente apenas somos mochileiros, né? Então a gente paga pouco e gostamos disso. Pagamos do R$ 50, R$ 40 a diária, e a gente também está ajudando aquelas pessoas que alugam as suas casas. Parece um valor pouco, mas para eles não é pouco, é muito. Então, assim, se a gente mais 2, 3 pessoas estiverem com eles, já é um dinheiro que eles têm para ajudar nas despesas do dia a dia. O tempo que estamos passando aqui em Cuba, você não encontra assim, muitas comidas sofisticadas, digamos assim, comidas muito elaboradas. Nós temos um paladar bem simples, então isso não interfere para a gente. Mas o que você mais encontra aqui para comer é hambúrguer e pizza. Eu penso que é por causa que fazer pão é uma coisa simples, né? Trigo, todo mundo tem trigo. Desde que a humanidade existe, o trigo está aí para matar a fome das pessoas, né? Então eu penso que eles fazem a comida deles para os turistas, assim, com aquilo que eles têm em mãos. Porque como a gente já disse há pouco tempo para vocês, em um restaurante que a gente almoçou, a mulher até nos pediu desculpa porque não tinha sobremesa. A gente nem tinha pedido sobremesa. Então, assim, porque faltam as coisas aqui para eles. Mas, assim, o hambúrguer tá bem gostoso, o preço é bem acessível. Encontramos o Eliezer, ele até está indo com a gente na pousada, a gente vai presentear ele com a camisa, mas ele vive aqui em Cienfuegos, no interior de Cuba, vendendo essas moedinhas aqui, que são moedas com imagem do Che Guevara, para turistas em troca de €1 ou $1, certo? Sim. Sim. Para alimentar Dos bambinos. dois bambinos. Uma hembra e um varão. Um varãozinho e uma varãozinha. Um menino e uma menina, e também a esposa. Sim. Sim. Eu sempre sou feliz. Feliz. Tú sabes lo que quiere decir feliz. Andar com meus babinos, com minha mulher e minha mamãe na casa. O Eliezer está falando para a gente aqui, ele fica aqui nas ruas trabalhando, ganhando o seu dinheiro, e à noite ele tem que tratar do cavalo, do animal dele, das crianças, e depois jogar beisebol. Sim, beisebol. Vamos agora para Trinidad,
que é outra cidade, mas Cienfuegos a gente finaliza por aqui e a gente vê vocês então no próximo vídeo na cidade de Trinidad, que é a cidade mais antiga de Cuba, é a cidade mais colonial aqui do país.